Olá amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro de Direito Penal. Nós estamos falando sobre a lei penal e estamos no ponto mais denso da lei penal. Eu sei disso, que nós estamos navegando em águas ali, águas um pouquinho agitadas, mas acreditem, logo vai passar, nós já estamos passando por esse caminho e logo nós vamos chegar em águas mais tranquilas, mais amenas. Estamos falando da lei penal no espaço. E dentro da lei penal no espaço, nós estamos trabalhando a questão da territorialidade. E nós vimos que conforme o artigo 5º caput do Código Penal, a nossa territorialidade brasileira ela não é absoluta. A nossa territorialidade brasileira ela é temperada ou mitigada. Por quê? Porque nós temos ali, senhores, no caput do artigo 5º, uma expressão entre vírgulas. Ou seja, que aplica-se a lei brasileira aos fatos ocorridos no território brasileiro, sem prejuízo de tratados ou regras de direito internacional. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Acontece o seguinte, que dentro dessas regras de territorialidade temperada, existem, como eu falei para vocês, convenções de direito internacional. E essas convenções, então, elas estabelecem o seguinte, que embora o fato tenha ocorrido no Brasil, em algumas situações, essas pessoas não vão sofrer responsabilidades penais brasileiras. A lei brasileira não vai ser aplicada a elas. Ou vai ser aplicada a lei estrangeira, ou não vai ser aplicada a lei nenhuma. Certo? Nessas situações, nós vamos ter aquilo que a gente chama de... E aí eu gostaria que vocês colocassem aí no caderninho de vocês... imunidades, certo? O que são imunidades? Imunidades são situações em que determinados fatos ocorridos no Brasil não serão aplicáveis às leis brasileiras. Por isso que a nossa territorialidade é temperada. Bom, aí, sabe o que já andou caindo em prova? Algumas vezes, e muito candidato ou errava ou não sabia responder, é o seguinte, mas professor, nós temos uma Constituição Federal, nós temos um artigo 5º do Código da Constituição que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Alguns chamam isso de princípio da igualdade ou... outros chamam de princípio da isonomia. Será que o fato de algumas pessoas terem imunidades penais não fere a isonomia? Por que algumas têm imunidades, outras não, já que todos são iguais perante a lei? Isso já caiu em prova? Já caiu em prova. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é dar a afirmativa, tá? Essas imunidades, meus amigos... elas não ferem a isonomia, certo? Não ferem a igualdade material da Constituição do artigo 5º. Mas agora vem a grande pergunta, por que elas não ferem? Pois parece uma desigualdade. Amigos, o motivo é simples. É que as imunidades, elas dizem respeito à função exercida por essas pessoas e não pelas pessoas em si. Não é porque o fulano é isso ou aquilo que ele é imune. É pela função que ele exerce, pela necessidade daquela função e por conveniência daquela função é melhor que quem o enviou
certo? Se foi um outro país, por exemplo, que ele responda por esse país que o enviou e não pela legislação brasileira. Então é por esse motivo, é por essa razão que as imunidades que nós vamos trabalhar aqui, elas não ferem a isonomia. Se vier uma questão em prova, se vier o CESP em carreiras policiais, se vier uma prova discursiva, se vier uma questão, uma prova oral, trabalhem isso com toda a tranquilidade e esbanjem em categoria. Usem toda a técnica de vocês, certo? Bom, essas imunidades que não ferem a isonomia, elas podem ser, amigos, de duas espécies, tá? Essas imunidades podem ser diplomáticas e essas imunidades podem ser parlamentares. Aqui está. Ou seja, nós temos pessoas que, por acordos internacionais, possuem imunidade, que nesse caso são as imunidades diplomáticas, convenções internacionais, e nós temos também, claro, imunidades parlamentares, mas aí nem vai a questão de convenções internacionais, mas sim a Constituição Federal de 88 prevê algumas imunidades para deputados e senadores que cometerem determinados delitos na defesa de suas prerrogativas, no exercício de suas funções. Por motivos óbvios de importância e de didática, vamos começar a falar sobre as imunidades diplomáticas. Então vamos dar um clean aqui no quadro. E eu vou botar aqui, do lado de territorialidade temperada, imunidades diplomáticas. Aqui está. Bom, amiguinhos, nós temos uma regra de imunidades diplomáticas que abre o leque das situações, que são, na verdade, duas convenções estabelecidas no mesmo local. Eu estou falando da Convenção de Viena. Ah, onde é que ela foi assinada? Não preciso nem dizer, né? Aqui está. Convenção de Viena. Essa convenção, ela estabeleceu regras de imunidades. E quem é signatário, ou seja, quem assinou e quis fazer parte dessa convenção, aceitou as regras. Adivinhe qual é um país, por exemplo, que é signatário da Convenção de Viena? O Brasil. E essa Convenção de Viena nós temos de duas espécies. Nós temos Convenção de Viena, certo? De agentes diplomáticos ou de relações diplomáticas, certo? E também Convenção de Viena de agentes consulares. Ou relações consulares. Convenção de Viena de relações diplomáticas, Convenção de Viena de relações consulares. Já posso dizer, estou falando de regra de imunidades de quem?
De que pessoas? Diplomatas e cônsules. Aqui está. Diplomatas e cônsules. Bom, o que nós temos que saber agora, pessoal? Vocês têm que entender uma coisa. Deixa eu apagar aqui. Vocês precisam conhecer alguns termos técnicos dessas convenções, porque eu irei usar no decorrer das minhas explicações. Então é indispensável que a gente tenha uma noção desses termos, certo? Nomenclaturas. Por exemplo, quando aparecer assim, ó, Estado acreditante. Aqui está. Estado acreditante. Sempre nós vamos estar falando de relações diplomáticas. Relações diplomáticas. Tudo bem, mas quem é o Estado acreditante, pessoal? É o país representado por um Estado diplomático. Aqui está. País representado por um Estado diplomático. Por sua vez, o que seria o Estado acreditado ou acreditador? É o país que acolhe um agente diplomático. País que acolhe um agente diplomático, obviamente, de outra nacionalidade. Professor, dá um exemplo para eu entender, mas claro, amigos, com o maior prazer do mundo. O que seria, meus amigos, um Estado acreditante, Estado acreditado? Vamos pegar assim, ó. Estados Unidos, Brasil, certo? Vamos supor que os Estados Unidos envia um diplomata para o Brasil. Os Estados Unidos que enviou passa a ter um diplomata no Brasil. Concordam comigo? Passou a ter um diplomata. Então, amigos, esse diplomata aqui, esse sujeitinho aqui, ó, ele representa os Estados Unidos da América. Se ele representa os Estados Unidos da América no Brasil, significa que os Estados Unidos são o Estado acreditante. É aquele Estado que enviou um representante lá para um outro país, para um país-alvo, como, por exemplo, aqui o Brasil. Certo? Nesse caso, esse sujeito aqui no Brasil, ele tem imunidade. Ele, de regra, vai responder pelas leis americanas, não pelas leis brasileiras. Pegaram? Se deram conta? Agora, o Brasil,
acolheu esse agente. O Brasil o acolheu. Logo, o Brasil é o quê? É o Estado acreditado ou acreditador. Essa é a nomenclatura que a gente vai usar. Certo? Agora, nós podemos ter uma outra nomenclatura. Um pouquinho diferente. Nós podemos ter agora a seguinte expressão. Nós podemos ter o chamado Estado que envia. Toda vez que vocês enxergarem essa expressão aqui, Estado que envia, saibam que nós estamos falando de relações consulares. Ou seja, nós não estamos falando agora de diplomatas, nós estamos falando de cônsules. Então, nós vamos ter o Estado que envia, certo? Por sua vez, amigos, né, esse Estado que envia, então, é o país que estabelece em outro uma relação consular. País que estabelece em outro uma relação consular. Então, por exemplo, pessoal, São Paulo, a França envia um cônsul. O cara tem olho e tem nariz. Tá aqui. O que acontece aqui, pessoal? A França estabeleceu uma relação consular no Brasil, na cidade de São Paulo. A França é o quê? A França é o Estado que envia. É aquele que mandou o cônsul. Se deram conta? Todavia, nós vamos ter também aquilo que nós chamamos de Estado receptor. O que é o Estado receptor? É o país que consente, pessoal, é o do consentimento. País que consente. Ele consente o estabelecimento de uma repartição consular em outro país. Aqui está. Então, toda vez que vocês encontrarem Estado acreditante, Estado acreditado, estamos falando em relações diplomáticas. Quando falarmos Estado que envia, Estado receptor, estamos falando em relações consulares. Bom, seguindo aqui ainda, mas vejam que nós estamos caminhando em passos firmes. Chegou o momento da gente entender agora o que é essa figura do diplomata, o que é essa figura do cônsul, né? O que é, na verdade, os diplomatas, o que são os cônsules.
E aí, meus amigos, eu gostaria que vocês, inclusive, colocassem no caderno. Eu entendo por bem, nesse caso, inclusive, ditar para os senhores. Eu acho que vai ficar legal. Se eu ditar para vocês, vocês vão entender bem. Botem assim, ó. Diplomatas, escrevam aí. Diplomatas são funcionários encarregados de tratar, são funcionários encarregados de tratar das relações entre seu Estado e os países estrangeiros, ou organismos internacionais. Funcionários encarregados de tratar das relações entre seu Estado e os países estrangeiros ou organismos internacionais. Aí está. Percebam que o diplomata, pessoal, certo? O diplomata, ele tem um caráter de Estado. Ele é um estadista. Ele tem uma representatividade política dentro da nação, do Estado em que ele está desempenhando suas atividades. Certo? Esse é o diplomata. Agora, quem são os agentes consulares, tá? Quem são os agentes consulares? Bom, os agentes consulares, amigos, são aqueles, botem aí no caderno, os agentes consulares são aqueles que atuam na órbita dos interesses privados, de seus compatriotas. Na órbita dos interesses privados de seus compatriotas. Certo? Aí já deu para perceber uma característica muito interessante, né, pessoal, entre os diplomatas e os cônsules. Os diplomatas são estadistas, têm uma relação com o Estado, o interesse é público, defende os interesses do país em que o enviou, né, do Estado acreditante. Já os cônsules, eles buscam resolver os interesses privados daqueles que são iguais aos seus, né? Então, um cônsul da Itália no Brasil busca os interesses dos seus compatriotas italianos, por exemplo. Ok? E com base nisso, a gente vai agora, então, fazer o quê? Nós vamos fazer aqui um quadro comparativo entre as prerrogativas diplomáticas e as prerrogativas consulares. Isso para fecharmos o nosso bloco aqui, para fecharmos essa nossa aula. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar assim, ó. De um lado, nós vamos botar agentes diplomáticos. Do outro, nós vamos colocar agentes consulares. Por isso que quando eu boto aqui imunidades diplomáticas, tá? É lato sensu, é no sentido amplo, tá incluindo também os agentes consulares aqui, tá? Bom, é óbvio, amigos, que os agentes diplomáticos, eles possuem mais privilégios e imunidades.
Até porque eles são representantes, como eu disse já a vocês, estatais. Por sua vez, os agentes consulares possuem menos privilégios e imunidades. Tranquilo, sem problema. Mas, fazendo um resumo do que a gente já viu até aqui, os agentes diplomáticos eles possuem representatividade política. Até porque uma das funções deles, né, é exatamente, amigos, exercer a diplomacia. Eles costumam ser encaminhados para o Itamaraty, né? É lá onde se estabelece a relação deles. Então, eles possuem representatividade política. Como o interesse, meus amigos, é privado, né? Certo? Dos cônsules, é óbvio que eles não possuem representatividade política. Como eu disse aos senhores, né, e preferi deixar bem claro, eles defendem interesses privados. Os agentes diplomáticos, eles na verdade recebem credenciais do Estado acreditante. Essas credenciais os legitimam a responder pelo Estado que o acreditou. Ele está lá em nome do Estado. Já os agentes consulares, eles só recebem a chamada carta patente. Do Estado que envia. Carta patente que lhe dá, claro, menos poderes, né? Menos poderes. E por fim, para terminar, os agentes diplomáticos, eles atuam em todo o território nacional. Eles têm total autonomia, certo? Agora, os agentes consulares, eles têm atuação restrita ao distrito consular. Eles têm apenas a carta patente para atuar naquele consulado que ele atua. Só. E acabou. Então percebam que realmente os comandos dos agentes diplomáticos são maiores, são mais efetivos. Agora vocês podem me perguntar, mas professor, que imunidades são essas? Que imunidades que os diplomatas têm? Que imunidades que os cônsules têm? É algo bom? São significativas? Eu vou falar para vocês tudo isso, mas isso é tudo assunto para um próximo bloco.
é no próximo vídeo. Agora é a hora do cafezinho, de relaxar, de dar aquela descansada. E daqui a alguns minutinhos, então, nós estaremos de volta. Aguardo vocês ansiosamente. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.